Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo anterior, de Aprendendo Linguagem C, nós aprendemos o comando printf, que é responsável pelo sysout da nossa aplicação, ou seja, exibir os valores das nossas variáveis ou das operações aritméticas do nosso programa na tela. No vídeo de hoje, nós vamos ver como ler dados do teclado, como inserir informações externas dentro do nosso programa. Vem comigo! Assim como nós fizemos para o comando printf, vamos declarar algumas variáveis para que a gente possa ler valores do teclado e salvar esses valores dentro das nossas variáveis. Então vou declarar aqui uma variável char, letra, mas não vou atribuir valor a ela, porque nós vamos ler isso do teclado. Vou declarar uma variável inteira chamada número. Vou declarar uma variável do tipo float, chamada número real, e uma variável do tipo double, chamada número real longo. Perfeito. Nosso objetivo agora é ler dados do teclado e armazenar esses dados lidos do teclado diretamente dentro das nossas variáveis. Como que eu peço para o usuário, né? É importante na nossa aplicação que o usuário saiba o que ele está fazendo no programa. Então é sempre saudável você indicar qual é a ação que o usuário tem que executar. Neste exemplo, a gente não vai validar a entrada do usuário, se ele digitou o valor correto ou não. Nós vamos apenas pedir para ele digitar o valor e vamos entender que ele está digitando o valor correto. Vou exibir uma mensagem, então, para que o usuário execute uma ação específica. Vamos praticar o printf. Printf, lendo valores do teclado. Do teclado, porque num computador normal, numa ação padrão do sistema operacional, o teclado é o input padrão, né? o dispositivo de entrada padrão para o nosso sistema operacional. Lendo valores do teclado, vou colocar aqui um /n para quebrar a linha, a gente não pode esquecer disso, e vou pedir para ele digitar uma letra. Printf, digite uma letra. Não vou colocar o /n, porque quando ele digitar uma letra e apertar Enter, aliás, vou colocar aqui, né? Aperte Enter ao terminar. Então, aperte Enter ao terminar. O cursor vai ficar piscando, ele vai digitar uma letra e eu vou aguardar o sinal de Enter para que o programa continue a execução e continue a pedir para que o usuário execute outras ações. Qual que é o comando que vai ler a tecla digitada, né, pelo usuário? O comando chama scanf. Scanf. E esse camarada, esse scanf, ele está preparado para ler o quê? Qual é o valor que ele está esperando que seja lido? Como a variável, eu quero guardar isso na variável letra, então porcentagem C é o valor padrão o valor padrão que ele está esperando que seja digitado. Uma letra. Mesmo que ele digite um número, ele vai ler esse número como se fosse um caractere. Então, se eu apertar o número 4, ele não vai ler o número 4, e sim o caractere 4, a letra 4. Não importa o que eu digite no meu teclado, ele vai armazenar isso como se fosse um caractere. E em qual local que ele vai armazenar esse caractere? O importante do comando scanf é que ele trabalha com ponteiros, ele trabalha com endereços de memória. Então, a gente não viu ponteiros ainda, a gente vai ver ponteiros bem mais para frente. Mas o que é importante a gente saber é que ele vai pegar o valor que foi digitado e vai armazenar isso na posição de memória que eu indicar para ele. Então, não basta eu simplesmente indicar letra como o local para ele armazenar esses dados, ele não consegue achar. Ele precisa que eu indique que isso é um endereço de memória. Então, esse caractere que eu chamo de e-comercial, né? Ele vai indicar o endereço de memória da variável letra. Isso é muito importante para o comando scanf. Então,
Diferentemente do printf, onde a gente coloca apenas a variável que eu quero imprimir, no comando scanf, na verdade, eu preciso colocar aqui um e comercial na frente para que ele abra o endereço de memória e guarde o valor lá dentro corretamente. Bom, como eu estou lendo dados do teclado, isso aqui, por padrão, funcionaria. Mas existe um bug, né? Quando a gente lida com dados de teclado, eu tenho que garantir que não há nenhum lixo no buffer de memória do teclado. Vocês já devem ter utilizado o computador e digitado um texto e o seu computador demorar um pouquinho e de repente ele digita tudo de uma vez. Por que ele conseguiu digitar tudo de uma vez? Porque existe um buffer de teclado. O seu teclado tem uma memória interna dentro da placa-mãe, dentro do processador, né? O seu teclado tem um buffer. Então, quando você digita uma letra, pode ser que fique armazenada no buffer. Como eu estou lendo dados do teclado e colocando isso dentro do meu programa, eu preciso garantir que o buffer de teclado esteja vazio e que seja armazenado apenas a letra que o usuário vai digitar. Então, antes de eu efetivamente ler a letra que eu quero, né, que eu efetivamente ler o teclado, ou seja, ler a letra que o usuário vai digitar, eu preciso garantir que o buffer do teclado esteja vazio. E o comando para isso é o flush. Flush. E eu quero esvaziar a entrada padrão do sistema, o std_in. flush, std_in. Ele vai garantir que não há nada no buffer de teclado. E aí eu vou conseguir ler isso com o scanf. Aliás, esse flush ele é muito interessante de ser utilizado em qualquer ação de entrada de dados do sistema. Não só com o scanf, mas com outros comandos que nós veremos mais para frente, como o getC e por aí vai, né? getS. É sempre importante você esvaziar o buffer de teclado antes de ler um dado para inserir isso dentro do seu sistema. Você vai falar assim para mim assim, mas eu não coloquei o flush e funcionou. Ok, seu buffer de teclado estava vazio, funcionou, mas pode não funcionar. Vamos executar isso aqui para a gente ver como é que tá, né, o que está acontecendo. F11 do teclado. E ele está exibindo a mensagem que nós colocamos. Olha lá. Lendo valores do teclado, digite uma letra e aperte Enter ao terminar. Então eu vou digitar uma letra aqui. Q, minúsculo, e vou apertar Enter. E beleza, acabou o meu programa, né? Porque eu não dei mais nenhum comando para ele executar. Vamos continuar isso aqui então. Depois que ele lê a letra, eu quero que ele imprima a letra ou o caractere que foi lido, né? Então, print F. E eu vou colocar aqui, você digitou a letra. Vou dar um espaço aqui, porcentagem C. E letra. Perfeito. Então, aquilo que eu falei anteriormente, diferentemente do printf, em que ele simplesmente vai ler a informação que está na memória, o nosso scanf ele precisa gravar a informação na memória, e para gravar essa informação, eu preciso passar isso como se fosse o endereço de memória, por isso esse E comercial na frente. Ok, vamos testar, vamos ver se está funcionando mesmo. Vamos lá. Aqui está o programa. Vou apertar agora a letra T maiúscula. Você digitou a letra T maiúscula. Perfeito, nosso programa está funcionando. Como eu faço para ler do teclado números inteiros? Então, vamos lá. Printf, aliás, a letra aqui, você digitou a letra e eu vou, porcentagem C, vou colocar aqui /N, para ele quebrar a linha, ok? Então, a gente nunca pode esquecer de colocar o /N para ele quebrar a linha, senão fica muito feio a formatação de código na tela. Digite um número inteiro e vou aguardar ele digitar esse número inteiro. Vou ler o teclado novamente. Flush, std_in, dentro dos parênteses, scanf, e agora eu vou ler um número inteiro. Como que a gente faz para imprimir um número inteiro no printf? Porcentagem D. Então eu coloco aqui também
porcentagem D para ele imprimir o número inteiro. E qual variável que ele vai guardar isso? O endereço de memória da variável número. Opa, número. E vou colocar a mensagem aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Printf. Você digitou o número, porcentagem D de dado, barra N, e a variável número. F11, para executar o nosso programa. Digite uma letra. R de rato. Você digitou a letra R. Digite o número inteiro. 98. Você digitou o número 98. Perfeito. Então, nós estamos inserindo informações dentro do nosso programa. Então, tanto a letra R quanto o número 98 foram informações que nós digitamos no nosso programa. Vamos fazer um teste aqui? Lembra que eu falei que eu partia do princípio que o usuário estava digitando os valores corretos. Mas eu peço para ele digitar uma letra e ele aperta o número 3. Não tem problema, ele vai ler como se fosse a letra 3, o caractere 3. Se eu digitar um número inteiro, 70.2, 70, ele vai considerar apenas a parte inteira do número, 70. Poderia fazer uma validação, o número é inválido? Poderia, mas a gente não está tão assim na frente em termos de conhecimento da linguagem C. Então, o que a gente vai entender agora é que o usuário digitou correto, porque ele pegou apenas a parte inteira do número. Ok. Agora, a gente precisa ler números de ponto flutuante. E a gente já viu isso lá no printf, né? Aliás, eu vou fazer até o seguinte aqui, ó. Eu vou copiar esse texto aqui e vou colar esse texto aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Você digitou a letra, vou dar uns enters aqui, só para a gente ver o escopo, né, que a gente está trabalhando. Então agora um número real. Para ler um número real é porcentagem F de faca, a variável número real e aqui número real. Eu vou pedir para ele imprimir também o porcentagem F. Então, estou lendo um número real. Ou melhor, número real. Vou colocar entre parênteses aqui o float, para a gente poder entender a diferença entre eles. Tá? Então, digite o número real float. Ele vai ler isso como se fosse um float. Número real. Perfeito. Vou fazer a mesma coisa para o double. E aí, para o double, tem um macete. Tem sempre um macetinho. O número real, agora double. Por quê? Porque eu preciso indicar que esse é um número longo. Então, para ler um número longo, eu preciso colocar aqui um LF, né? Um L de leão antes do F, para que ele entenda que isso é um float longo, um long float. E aí ele vai ler isso como se fosse um número double. E aqui no meu porcentagem F, eu vou colocar, por exemplo, 0.15, 18 casas depois da vírgula. Ok. Vamos testar? Vamos ver se isso aqui está funcionando? Vou organizar a tela aqui para isso ficar mais fácil de ser visualizado. Então tá aqui, vamos testar. Digite uma letra, eu vou colocar aqui o símbolo de fecha parênteses. Ok, ele entende que é o símbolo de fecha parênteses. Digite o número inteiro, 56. Ok, digite o número float, 1.1234556. Ok, digite o número double, vou colocar 3.123456789, 1. E deu erro no nosso número float. Porque eu estou imprimindo a variável errada. Olha só o erro que está aqui. Isso aqui é muito, muito interessante. Vamos ao nosso código.
O que eu estou pedindo para ele imprimir quando eu leio o número real double? Eu estou pedindo para ele imprimir o número real. Ou seja, na variável número real longo, tem um lixo na memória. Foi exatamente isso que ele leu. Esse número aqui é um número que está na nossa memória, é um lixo, porque nós não fizemos o reset da variável número real longo. No vídeo que nós fazemos a atribuição de valores em variáveis, eu falo para vocês que é importante você fazer o reset da variável. E o problema aconteceu ao vivo, né? Então temos aqui um número que é um lixo de memória, porque eu estou imprimindo uma variável que não foi zerada. Então vamos colocar aqui número real longo. Número real longo. Na verdade, ele está imprimindo, né? O nosso float não tem aquele tamanho todo, né? Ele não tem aquele tamanho todo, por isso que deu esse erro aí. Nós mandamos ele ler um número grande que não cabe, então ele jogou um lixo na nossa variável. Vamos iniciar o teste novamente. Corrigimos aqui o problema. Vamos executar nosso código novamente. Deixa eu fechar isso aqui. Organizar a nossa tela, uma ao lado da outra. Vamos lá. Símbolo de colchete. Ok, ele vai ler que é o símbolo de colchete, é o caractere colchete. 23 é um número inteiro. Número real float 1.1234566. Ok. Número real double 3.123456789. 123456789. Perfeito. Então ele entendeu o nosso número double lido no formato longo. Ele arredondou o 789 para 8 por causa da nossa precisão do long double, que nós colocamos LF. Não tem problema. Mas funcionou o nosso comando. Então, recapitulando, printf vai imprimir o sysout, ele vai fazer o sysout da nossa aplicação, ele vai imprimir na tela. O scanf vai fazer o sysin, ele vai inserir dados na nossa aplicação, vai inserir dados no nosso sistema. Sempre que eu for ler dados do teclado, é muito interessante, é muito saudável a gente limpar o buffer do teclado para garantir que não tenha nenhuma tecla sobrando ali na memória, sobrando no nosso buffer de teclado que possa atrapalhar o nosso resultado da nossa aplicação. Esse vídeo já ficou muito longo, eu vou encerrando por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Ficou com alguma dúvida? Posta nos comentários que eu respondo para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.